eu vou realizar agora esse exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Então, esse é o exercício 10 da nossa lista de reações, ok? Então, se vocês forem lá no exercício 10 da lista, vocês vão encontrar esse pórtico aqui. Esse pórtico é um pórtico muito interessante, porque a determinação geométrica dele vai ajudar a gente a determinar quais são as reações que vão ter nas chapas aí, certo? Então, se vocês quiserem aí acompanhar o exercício 10, percebam, ó, esse exercício 10 é o seguinte, ó, ele tem uma chapa aqui, logo em seguida ele coloca uma articulação, segue para outra chapa com engaste aqui no seu ponto E, ok? E logo em seguida aqui, ó, ele possui, não é uma articulação, mas não é uma articulação. Ele não divide essa outra chapa aqui em duas, certo? Então, é muito interessante esse tipo de apoio que ocorre aqui, porque ele vai nos determinar quais são as reações que a gente vai ter que colocar aqui na hora de abrir a chapa. Perceba então, aqui a gente tem uma chapa, articulação, outra chapa, certo? E outra chapa aqui, ok? Então a gente tem aqui, no caso, 3 chapas, né? Então, ó, 1, 2, certo? 3, ok? Então, nós temos 3 chapas. O número de barras vai ser igual a 3 vezes C. Então, o número de barras vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu preciso de 9 barras aí para que essa estrutura seja isostática. Vamos contar as barras agora. Muita atenção nessas barras, certo? Bom, esse apoio aqui é um apoio móvel, certo? Apoio móvel, ele trava qual deslocamento? Deslocamento em Y, certo? Então, ele corresponde a uma barra de travamento, ok? Prosseguindo, essa articulação, ela permite o giro, mas ela trava deslocamento em X e em Y, certo? Então, ela trava 2 barras de deslocamento, ok? Esse engaste, ele trava 3 deslocamentos. Quais deslocamentos? Deslocamento em X, deslocamento em Y e giro, certo? Então, ele corresponde a 3 barras. Indo agora nessa chapa aqui, a gente tem um apoio móvel. Apoio móvel permite deslocamento em X, trava deslocamento em Y, correspondendo a uma barra. E agora aqui, percebam que nessa minha estrutura aqui, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho, vamos lá, vamos colocar assim, né, que vocês estão enxergando, eu estou espelhado, tá? Eu tenho aqui uma chapa, certo? Eu tenho uma chapa e eu tenho outra chapa aqui, certo? E essa estrutura que eu estou indicando aí no mouse, ela faz isso daqui, ó. Ela permite que a minha estrutura gire em relação à outra, certo? Então, ela permite esse giro das chapas. Porém, em X, ó, em X não anda, em Y não anda, certo? Então, o que é essa estrutura? O que é essa semi-articulação ela faz? Ela vai permitir que gire ao giro entre as chapas, certo? Só que não permite deslocamento em X e não permite deslocamento em Y. Se não permite esses deslocamentos, o que ela faz? Ela trava com 2 barras, travando o deslocamento em X, travando o deslocamento em Y e permitindo o giro, certo? Se ela trava aí com 2 barras, então a gente coloca aqui o 2zinho, que corresponde aí ao travamento de 2 barras, certo? Então a gente precisava de 9 barras. Vamos contar quantas barras a gente tem. 1, 2, então vão ser 3. Mais 2, 5. Mais 1, 6. Mais 3, 9. Estrutura isostática. Agora veja o poder. A gente tem um poder aqui que a gente determinou que esse tipo de apoio que ocorre entre essas chapas, ele trava deslocamento em X e em Y. Então, na hora da gente separar essas chapas aí, eu vou ter que necessariamente colocar o quê? Força resistiva em horizontal e força resistiva vertical nesse ponto D, entendeu? Por isso que a determinação geométrica é muito importante para a gente. Porque através das barras eu consigo determinar quais são as reações, quais são a minha parte resistiva aí que vai compor aí o meu elemento, certo? Bom, como esse exercício possui 9 barras, eu vou ter 9 reações para calcular, certo?
Não tem jeito, eu tenho que separar a estrutura. Separar a estrutura, então eu vou ter que fazer aí meu diagrama de corpo livre, certo? Em chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Tudo separado, ok? Às vezes não vai ser necessário eu calcular a minha estrutura como um todo. Vamos ver. Se for necessário, a gente calcula a estrutura como um todo. Se não, só com a divisão entre chapas aí, eu consigo calcular essa estrutura. Então, inicialmente, eu vou fazer aqui a divisão da minha chapa 1. Na minha chapa 1, eu vou ter o quê? Olha, eu tenho uma carga linear distribuída de 10 kN por metro em 7 metros, certo? Então, eu vou ter aqui uma carga equivalente de quanto? 7 vezes 10, que dá 70 kN, certo? Então, essa carga linear distribuída, ela corresponde a uma carga concentrada equivalente de 10 vezes 7, que é 70 kN. Aplicada aonde? No meio desses 7 metros. Percebam que até o ponto A aqui eu tenho 2 metros. Então, do ponto A com 1,5, que vai ser bem no meio do 7, que é 3,5, eu vou ter aplicado essa carga de 70. Então, percebam aqui, ó, coloquei 2, 1,5 e o restante para completar o 7 é 3,5. Ok? Bom, qual o apoio que eu tenho aqui? Esse apoio no A, ele é um apoio móvel, travando o deslocamento em Y. Se trava o deslocamento em Y, eu vou ter uma força resistiva aqui, vertical, VA. Então, perceba, eu tenho uma força resistiva VA aplicada a 2 metros, que é onde está o meu ponto A. Ok? Prosseguindo, eu vou ter aqui uma articulação. A articulação, ela vai gerar quais reações aí? Horizontal B e vertical B. Então, a gente vai ter, horizontal B, vertical B. Lembrando, aqui é um ponto de encontro de chapas, né? A articulação, ela está separando duas chapas. Então, na hora que eu vou separar a chapa 2, que essa chapa 2 eu considerei essa chapa em pé aqui, percebam, aqui na chapa 1 eu coloquei o VB para cima e o HB para a direita. Aqui na chapa 2 eu coloquei o VB para baixo e o HB para a esquerda. Para que quando somar essas duas não ter nenhuma força aplicada. Eu tenho alguma força aplicada em B? Não. Tudo bem? Então, por isso que eu vou colocar uma no sentido na chapa 1. Então, aqui, coloquei VB para cima. Outra no sentido na chapa 2, coloquei o VB para baixo. Uma no sentido, HB eu coloquei para a direita na chapa 1. Outra no outro sentido, HB eu coloquei para a esquerda na chapa 2. Ok? Prosseguindo então, já que eu comecei na chapa 2, vou para a chapa 2 aqui. Não, eu vou para a chapa 3 primeiro e daí a gente discute essa articulação aqui, certo? Chapa 3 eu vou ter o quê? Eu vou ter um apoio móvel aqui no meu ponto C, certo? Esse apoio móvel ele vai corresponder a travamento em deslocamento em Y, gerando uma força resistiva VC para cima, não sei, né? Eu coloquei para cima, né? Mas eu sei que ele vai gerar uma força resistiva VC aqui. Então, em relação aos sentidos, não sei, né? Por enquanto, eu estou arbitrando os sentidos do que eu acho ser o correto, ok? Então, aqui eu coloquei o VC para cima. Continuando na chapa 3, eu tenho 20 kN aplicado a 2 metros do ponto C. Então, vou ter 20 kN aplicado a 2 metros do ponto C. E essa chapa de CAD, ela tem 5 metros. Se aqui tem 2 metros, o restante são 3 metros. Então, percebam aqui eu coloquei o restante 3 metros. Eu falei que esse ponto, essa articulação aqui, ela permite giro, mas ela trava deslocamento em X e em Y. Portanto, ela vai me dar o quê? Uma força resistiva horizontal e uma força resistiva vertical, que corresponde aos meus travamentos de deslocamento em X e em Y, certo? Então, eu vou ter um VD e um HD. Isso na chapa 3, ok? Na minha chapa 2, como é o encontro de chapas, se o VD está para cima na chapa 3, ele vai estar para baixo na chapa 2. Se o VD está para a esquerda na chapa 3, ele vai estar na direita na chapa 2, certo? Então aqui, percebam, coloquei uma próxima da outra e os sentidos devem ser contrários de uma chapa e da outra. Calculei, por exemplo, a gente viu isso aí na errata do começo do vídeo, né? Calculei, por exemplo, na chapa 3 e achei que o HD era para a direita, então eu mudo o sentido aqui na chapa 2, certo? Então, por exemplo, estava inicialmente na esquerda, calculei e vi que o HD deu negativo,
Então, na verdade, ele é para a direita. Se ele é para a direita na chapa 3, ele é na esquerda na chapa 2. Nunca esqueçam de corrigir aí os sentidos nas duas chapas se você tiver uma articulação, ok? Então, chapa 2. Na chapa 2 eu já resolvi o problema aqui do B, já resolvi o problema do D. Vamos aqui para o nosso engaste. Engaste trava deslocamento em X, deslocamento em Y e giro. Então eu vou ter quais reações? Eu vou ter vertical E travando deslocamento em Y, HE travando deslocamento em X e ME travando o giro que vai ocorrer nesse engaste, ok? E eu tenho uma carga triangular aqui de 20 kN por metro em 6 metros, ok? Carga triangular, como que a gente calcula ela? Vai ser esse 20 kN vezes o vão sobre 2. Então, valor dela, 20 vezes 6 sobre 2, que é 20 vezes o vão sobre 2, dando 60 kN. E ela é aplicada aonde? A 1/3 aqui da base dela. Se aqui tem 6 metros, 1/3 de 6 vai dar 2 metros aqui do engaste E. Então, percebam que eu apliquei aqui os 60 kN a 2 metros do E. Ok? Tudo bem? Então, essa é a nossa divisão das nossas chapas aí. Percebam que muito importante a gente ter determinado como que ocorre essa articulação. Que eu acho que o grande problema desse exercício é exatamente essa articulação que não divide em chapas, certo? Mas ela permite o giro de uma chapa com a outra, só que trava deslocamento em X e em Y. Então, por isso que eu resolvi realizar esse exercício, que é um exercício um pouquinho diferente do que vocês vão estar habituados aí a ver na lista de vocês, ok? Então, prosseguindo aí. Eu vou inicialmente escolher qual chapa eu vou aplicar as equações de equilíbrio. Eu olho a chapa 1, ela tem 3 incógnitas. Eu olho a chapa 3, ela tem 3 incógnitas. Eu olho a chapa 2, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chapa 3 eu não vou a chapa 2, aliás, eu não vou começar nunca nela, né? Tem muitas incógnitas. Mas a chapa 1 e a chapa 3 são chapas tranquilas, porque elas só têm 3 incógnitas. Se eu tenho 3 incógnitas, 3 equações, eu acho minhas equações facilmente. Eu acho que eu comecei pela chapa 1. Comecei. Então, vamos analisar a chapa 1 aqui. Simples. Eu vou fazer somatória de forças em x igual a 0. Fazendo somatória de forças em x igual a 0, eu vou achar que meu HB que está para a direita é igual às forças que tem em x na chapa 1, que não são nada. Então, fazendo somatória de forças em x igual a 0, eu vou achar que meu HB é igual a 0. Ok? Aí eu volto na chapa 1 e eu falo assim, quero aplicar a somatória de forças em y igual a 0. Não recomendo, porque aqui eu vou achar VA e VB em função de 70, eu acabo chovendo no molhado. Então eu recomendaria vocês fazerem somatória de momentos em relação a algum ponto igual a 0. Ou ponto A ou ponto B, porque daí eu sumo com o A ou com o B. Só vamos ver como que eu fiz aqui. Eu fiz em relação a A. Então, somatória de momentos em relação ao ponto A igual a 0. Coloco o dedo aqui no A. Coloquei o dedo, eu vou somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Eu ando na minha estrutura aqui, eu percebo que eu tenho um 70. Esse 70 gira em relação a A no sentido horário, certo? Com qual braço? Essa é a linha de ação do 70. O braço dele vai ser 1,5. Então, o momento dessa força de 70 em relação a A vai ser 70 vezes 1,5, girando no sentido horário. Continuo andando na minha estrutura, eu vejo um VB, e o VB gira no sentido anti-horário, certo? Eu tenho um HB também, né? Só que vamos analisar aqui, o HB. Esse HB eu calculei que ele era 0. E, na verdade, se ele tivesse alguma força aí, ele não tem momento em relação a A, porque percebam a linha de ação aqui, passa em cima do ponto A. Então, ele não tem momento em relação a A. Mas vamos lá, giros do sentido anti-horário. VB gira no sentido anti-horário. Então, eu vou igualar com esse momento dessa carga de 70. Só que esse VB, linha de ação do VB, está aqui na vertical. Distância do VB até o VA é 1,5 mais 3,5, 5 metros. Então, o momento de VB é igual a 5 vezes VB. Então, aplicando a equação, somatório de momentos em A vai ser 70 vezes 1,5 igual a 5 vezes VB. Calculando isso, eu acho que o VB é 21 kN.
E a última equação que eu vou aplicar na chapa 1 é somatória de forças em Y igual a zero. Todas as forças que estão para cima igual a todas as forças que estão para baixo. Então vai ser VA mais VB igual a 70. Então vamos lá, ó. VA mais VB igual a 70. Só que o meu VA eu não sei. E o meu VB eu calculei aqui como sendo 21. Então, VA mais 21 igual a 70. Calculando isso, o seu VA vai dar 49 kN. Ok? Bom, o interessante aqui, ó, é que eu determinei o VB na chapa 1 e esse VB da chapa 1 é o mesmo da chapa 2, certo? Eu determinei o HB na chapa 1, esse HB da chapa 1 é o mesmo da chapa 2. Então, eu já achei duas incógnitas aqui da chapa 2. Próxima chapa que eu vou fazer equilíbrio. Chapa 2 ou chapa 3? A chapa 2 eu achei duas incógnitas dela. Só que eu ainda tenho 5. Eu tenho HD, VD, HE, VE e ME. Não recomendo começar pela chapa 2. Vamos começar pela chapa 3 porque eu tenho 3 só, né? E é muito parecida com o que ocorre na chapa 1, né? Então, ó, chapa 3, o que eu vou fazer? Aplicar as equações de equilíbrio na chapa 3. Primeira equação que eu vou aplicar é somatória de forças em x igual a zero. Aí eu vou achar que meu HD que está aqui para a esquerda é igual à força que eu tenho em x na chapa 3, que não é nada. Então, meu somatório de força em x igual a zero da chapa 3, eu acho que meu HD é igual a zero, certo? Ah, tá na minha outra folha aqui. Deixa eu só colocar a folha, outra folha. Vamos lá. Então, vamos dar um zoom aqui. Dando um zoom. Ok. Então, aqui nós temos o nosso equilíbrio, né? Ó, chapa 3, somatória de forças em x igual a zero. O meu HD vai ser igual a zero. Prosseguindo agora, vamos só ver, eu fiz somatório de momentos em relação a qual ponto aí? Ponto C. Analisando a minha chapa 3 aqui, eu posso fazer somatório de momentos em relação ao meu ponto C igual a zero ou em relação ao meu ponto D igual a zero. Porque se eu fizer somatório de força em Y igual a zero, eu vou achar que VC mais VD igual a 20 eu chovo no molhado. Eu não sei qual que é o VC e qual que é o VD. Então eu preciso de uma equação aí que suma essas incógnitas aí para eu achar uma em função da outra. Ok? Então, fazendo somatório de momentos em C igual a zero, que foi o que eu fiz aí no exercício, poderia fazer em D. Coloco o dedo aí no C, eu vou somar os giros horários e igualar com os giros que ocorrem no sentido anti-horário. Então, ó, em relação ao ponto C, essa carga de 20 gira no sentido horário, ok? E qual que é o momento dessa carga? Ó, vai ser 20 vezes o braço dela, que é 2, 20 vezes 2. Andando na minha estrutura, eu vejo que o meu VD gira no sentido anti-horário em relação a C, certo? E qual que é o momento do VD? Vai ser o braço do VD vezes a força VD, certo? E esse momento da carga VD em relação ao ponto C vai ser 5 vezes VD. Então, vamos ter o que? 20 vezes 2, girando no horário, igual a 5 vezes VD, girando no sentido anti-horário. Fazendo as contas aí, vamos lá, 20 vezes 2 igual a 5 vezes VD, eu calculo que o meu VD é igual a 8 kN. E a última equação que eu vou aplicar aqui na minha chapa 3 é o que? Somatória de forças em x igual a zero. Todas as forças que estão para cima igual a todas as forças que estão para baixo. Quem está para cima? VC e VD. Então, VC mais VD é igual ao que está para baixo? 20. VC mais VD é igual a 20. Então, aplicando aqui, VC mais VD igual a 20, certo? VC mais VD igual a 20. Só que o VD eu calculei como sendo 8. Então, VC mais 8 igual a 20 e o VC igual a 12 kN. E agora a gente vai para a nossa última chapa, que é a chapa 2. Percebam que na chapa 2 eu já determinei HB, já determinei HD, já determinei VB, já determinei VD. Então agora eu consigo aplicar as 3 equações para achar as minhas 3 últimas incógnitas, certo? Então primeiro, eu acho que eu fiz aí, só vou dar uma analisadinha aí nas equações que eu fiz. Então vamos lá. Primeiro eu faço somatório de força em x, depois faço somatório de força em y, depois faço somatório de momentos. Então primeiro na chapa 2 eu vou aplicar o quê? Somatória de forças em x igual a zero.
Então, percebam, na chapa 2, quais são as forças que eu tenho X? Quais são as forças horizontais? HB está para a esquerda. Então, vamos ver quais são as forças que eu tenho para a esquerda. HB tá para a esquerda e 60 está para a esquerda. Então, HB mais 60 é igual a... O que eu tenho para a direita aqui? Ó? HD está para a direita e HE está para a direita. Então, HB mais 60 é igual a HD mais HE, certo? Então, vamos lá, vamos para a nossa equação. Olha lá, ó, HD mais HE igual a HB mais 60. Só que o HD eu calculei como sendo zero aí na minha chapa 3, ok? E o meu HB eu calculei como sendo zero na minha chapa 1. Portanto, o meu HE igual a 60 kN. E o que é melhor, né? Opa, desculpa aí, pessoal. E o que é melhor, eu consegui... Eu já deixei no sentido correto, né? O meu HE já está no sentido correto porque ele deu positivo, ok? Próxima equação é somatório de forças em Y igual a zero. Então, ó, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. O que está para cima aqui é VE, certo? VE está para cima. O que está para baixo na chapa 2? O que está para baixo é VB e VD, certo? Então, o meu VE igual a VD mais o VB. Então, vamos ver as nossas equações aqui, ó. Vamos lá, ó. VE igual a VD mais VB. Só que VD eu calculei como sendo 8 na minha chapa 3. E o meu VB eu calculei como sendo 21 na minha chapa 1. Então, o meu VE vai ser 8 mais 21, que vai dar 29 kN. Ok? Agora, vamos aí para a última equação, que é somatória de momentos. Para eu achar esse giro aqui, ME, eu vou ter que fazer somatória de momentos em relação a algum ponto. Você pode fazer em relação a D? Pode. Você pode fazer em relação a B? Pode. Você pode fazer em relação a E? Pode. Porque eu já tenho todas as forças aqui que estão atuando na minha chapa. Eu fiz em relação a E, certo? Então, ó, percebam, vamos lá, muita atenção agora. Quem que vai gerar momento em relação a E? Olha, HE não tem braço em relação a E. VE não tem braço em relação a E, certo? Estão passando em cima, a linha de ação está passando em cima do ponto E. VD não tem braço em relação a E. Percebam que a linha de ação do VD também passa em cima do ponto E. VB não tem braço em relação a E. Percebam que a linha de ação do VB passa em cima do ponto E. Agora, HD tem, né? Olha, HD, a linha de ação dele está aqui. E ele tem um certo braço em relação ao meu ponto E. Só que HD é zero, certo? Então, não vai contribuir em nada. HB, ele tem braço em relação a E também, né? Ó, essa é a linha de ação do HB, certo? E esse é o braço em relação ao seu ponto E, ok? Só que HB é zero. E 60, ele tem braço em relação ao ponto E. Tem braço aqui, ó, percebam? Essa é a linha de ação de 60, essa é a distância. Esse é o braço da força 60 aqui. Então, 60 vai gerar momento em relação a E. E 60 em relação a E gira em qual sentido? Ele gira no sentido anti-horário, né? Então, com qual que vai ser o momento dessa força de 60 em relação ao meu ponto E? Vai ser 60 vezes 2, ok? E isso é igual aos giros que ocorrem no sentido horário. Quem gera giro no sentido horário é só a minha reação que eu coloquei aqui no meu engaste. Então, eu vou achar que meu ME, já que todas as outras forças não vão gerar momento, que gira no sentido horário, é igual a 60 vezes 2 que gira no sentido anti-horário. Ok? Então, fazendo aí as contas, eu acho aqui, ó, 60 vezes 2 igual a ME. Então, meu ME igual a 120 kN vezes metro. Certo, pessoal? Bom, então, aqui eu finalizo a nossa aula. Esse daí foi o exemplo que eu quis dar como complementar, mostrar a resolução para vocês. Acho que é da lista aí, eu acho que é o mais complicado, certo? Eu vou propor aí os exercícios para vocês também resolverem hoje no Classroom, e a gente, se possível, aí a gente se encontra na live para a gente resolver esses exercícios que eu propus para vocês na lista, certo? Beleza?
Valeu, pessoal. Muito obrigado.